Muito bom dia a todos. Na qualidade de moderador da sessão, queria começar por fazer um enquadramento do que se vai passar. Nós vamos ter aqui duas apresentações, dois painéis de apresentações. Um primeiro é liderado pelo professor Filipe Duarte Santos, que é professor catedrático da Faculdade de Ciências, é especialista em alterações climáticas e foi responsável pelos primeiros estudos em Portugal sobre este tema e é o coordenador do projeto ClimaAdapt. Também está envolvido neste primeiro painel o Dr. Luís Dias, que é geógrafo e investigador do CIAM e é coordenador portanto, do módulo de adaptação neste projeto e é doutorando também nesta área. Depois, num segundo painel, nós teremos, que será da responsabilidade técnica dos municipais, teremos a arquiteta Cristina Lourenço, que faz parte do meu departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana, a doutora Inês Metelo, que é da Direção Municipal de Ambiente Urbano, e a Luísa Magalhães, da Lisboa é Nova. E, portanto, passava a palavra desde já ao professor fazer a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer esta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa no lançamento, digamos assim, dos trabalhos para a elaboração da estratégia no que diz respeito à cidade de Lisboa. Agradecemos com toda a franqueza o vosso empenhamento e o vosso trabalho e também, evidentemente, a oportunidade de conhecer aquilo que já tem sido feito na cidade de Lisboa, que enfim, que eu conheço um pouco como cidadão de Lisboa, pelo facto de viver em Lisboa, mas que vamos conhecer, enfim, de outro modo, de uma forma mais detalhada e mais técnica. O plano da apresentação, eu iria dizer alguma coisa sobre a problemática das alterações antropogénicas do clima. José Sá Fernandes já falou sobre uma perspectiva geológica, não é, das alterações climáticas. Direi um pouco mais sobre a situação atual. Depois irá haver uma intervenção especificamente sobre o risco de inundação em Lisboa em sinais de alterações climáticas, que vai ser feita pelo meu colega Luís Dias. E depois então ele falará também mais especificamente sobre o projeto ClimaAdapt PT local, enfim, sobre a estratégia para Lisboa, enfim, já mais focado sobre o caso de Lisboa. Bom, esta figura penso que é importante. Nós temos variabilidade climática que sempre existiu e que é maior em alguns sítios do que noutros. Por exemplo, em relação à precipitação, é maior na região mediterrânica, não é? Temos anos mais chuvosos, anos mais secos, não é? Portanto, temos a variabilidade climática, mas também temos estas alterações climáticas. E estas alterações climáticas, a causa delas, pelo menos em grande parte, é sobre isso que existe um consenso científico muito grande, tem a ver com o facto de que nós estamos a alterar a composição da atmosfera. Não é? Portanto, quando nós temos água que não é água, enfim, pura, muitas vezes nós apercebemos disso de uma forma visual, não é? Quer dizer, a água, enfim, não é uma água potável, por exemplo, mas é uma água que está contaminada ou que está... portanto, é uma água que não é boa. Mas isso é uma coisa que visualmente nós reconhecemos. Na atmosfera não temos essa percepção, não é? Quer dizer, nós não temos a percepção de quais são as variações da composição dos vários componentes na nossa atmosfera. E o facto é que um dos componentes minoritários, que é o dióxido de carbono, aumentou de cerca de 40%, não é? Desde a Revolução Industrial até hoje. Era 280
partes por milhão em volume, e hoje em dia está muito próximo dos 400. Portanto, é uma alteração significativa e que realmente é um dado seguro, porque é medido por todo o mundo. Portanto, esta alteração da composição da atmosfera, e em particular pelo facto do CO2 ser um gás com efeito de estufa, provoca enfim, uma mudança climática, que é um processo lento. É um processo lento, mas é um processo que tem uma inércia bastante grande. Portanto, vamos ter impactos desta alteração climática de natureza essencialmente antropogénica. E quais são as respostas? As respostas realmente são dois tipos de respostas. Um é a mitigação, ou seja, a redução das emissões, e a outra é a adaptação. A redução das emissões, enfim, é aí que se insere o protocolo de Kyoto e a conferência que vai ter lugar em Paris, das Nações Unidas, em dezembro, a conferência das partes número 21, a COP21, em que há, enfim, bastantes expectativas que chegue a um acordo global, porque se trata de um problema global. A adaptação é dizer, bom, estamos perante um problema muito difícil, porque temos uma enorme dependência nos combustíveis fósseis, no carvão, no petróleo e gás natural, que são formas de energia relativamente baratas, e são abundantes ainda, bastante abundantes, e, portanto, no fundo, vai ser uma resposta bastante difícil, a mitigação, e então temos que nos adaptar e minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas. Eu vou dizer algumas coisas sobre a mitigação, muito curtas, mas penso que é interessante termos essa visão. Isto são as emissões de gases com efeito de estufa, a evolução das emissões desde 1970, e estão a ver que é crescente, não é? É crescente. E mais, há algo mesmo um pouco perverso nisto, é que todos recordamos da crise 2007, 2008, 2009, aliás, enfim, que foi iniciada nos Estados Unidos e depois acabou por ter as sequelas todas que nós conhecemos e que acabaram por nos afetar, enfim, de alguma forma contribuíram para a crise ainda que continua na Europa. E reparem que foi nessa altura que as emissões globais diminuíram. As emissões globais de gases com efeito de estufa diminuíram. Estão a ver? Portanto, há aqui assim uma, digamos que uma tensão entre a necessidade de crescimento económico, de desenvolvimento económico e as emissões. Não é? Porquê? Porque 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis. Portanto, temos aqui assim uma problemática que é realmente difícil de resolver. Aqui esta figura é só sobre o CO2, mas também revela com muita clareza como as emissões de CO2 refletem o desenvolvimento. Vão ver aqui, temos desde 1850 até ao início da Primeira Guerra Mundial, um crescimento anual das emissões de dióxido de carbono de 4,6% por ano, um valor muito elevado. Mas depois tivemos aqui duas guerras mundiais, duas guerras mundiais, de 13 a 45, e o crescimento foi muito mais baixo, até com períodos em que decresceu. Mas depois, no pós-guerra, tivemos um período de grande desenvolvimento extremamente importante, e cresceu novamente a 4,7, superior até este valor. Bom, e agora continua a crescer. Bom, qual é o objetivo? O objetivo da mitigação é que não se ultrapasse 2 graus centígrados, na temperatura média global da atmosfera à superfície, dos quais, relativamente ao período pré-industrial, já se aumentou 0,85 graus centígrados. Portanto, para estes 2 graus já se aumentou 0,85 graus centígrados, e para isso é necessário que as emissões, que estão a crescer, estão a ver, é preciso que elas atinjam o máximo e decresçam fortemente. É um desafio muito grande. Mas enfim, quer dizer, é uma coisa que é possível e que é sobretudo importante conseguir fazer-se para as gerações vindouras. Quer dizer, não é tanto para a nossa geração, mas é para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e por aí fora. Se não for possível atingir este máximo até 2030, bom, a temperatura subirá provavelmente cerca de 3 graus centígrados, porque
teríamos este máximo por volta de 2050. Se não for possível, bom, então será próximo já do fim do século e teremos um aumento de temperatura de 4 graus centígrados. O problema é que, quanto mais tarde conseguirmos esta transição, maiores serão os impactos e, sobretudo, os impactos adversos. E eu gostaria de vos mostrar esta figura para ver bem qual é o desafio que temos para frente, que é uma figura de um artigo muito recente da Nature deste ano, de janeiro, em que isto é o chamado orçamento de carbono. O orçamento de carbono é aquilo que nós poderíamos emitir em termos de CO2, aquilo que a humanidade pode emitir em termos de CO2, que faz com que não se ultrapasse os 2 graus centígrados. Então, temos um orçamento. Podemos emitir uma certa quantidade e, se não emitirmos mais do que essa quantidade, a temperatura não aumenta mais de 2 graus centígrados. Portanto, que é este bocadinho que está aqui, que tem uma incerteza. Estão a ver? Uma incerteza. E isto aqui são as reservas de petróleo, de gás natural e de carvão lignito e carvão, enfim, mais denso. As reservas destes combustíveis fósseis que, ao serem utilizadas, fazem as emissões que estão aqui indicadas. Qual é a diferença entre o castanho escuro e o castanho claro? Bom, o castanho escuro são reservas que se conhecem e que são exploráveis de forma competitiva aos preços atuais do mercado. Okay? E, portanto, se nós não queremos ultrapassar, estou a falar da globalidade dos países, portanto, estou a ver o desafio. Se não se quiser ultrapassar os 2 graus centígrados, não podemos usar cerca de 35% do petróleo que sabemos que existe e que é explorável. Então, é difícil dizer isto aos países. Cerca de 50% do gás natural que sabemos que existe e que é explorável e cerca de 80% do carvão que sabemos que existe e que é explorável. O que é o castanho claro? Bom, são reservas que são conhecidas, que existem, mas que são mais caras, porque as condições de exploração são mais difíceis e, portanto, é mais caro. Portanto, é um desafio muito grande, isto para dizer que enfim, vamos ser de facto confrontados com a necessidade da adaptação. Não é? Da adaptação. Ora, para fazer a adaptação, quais são os passos necessários? Bom, um deles é ter cenários climáticos do clima futuro, porque, como disse o José Sá Fernandes, e muito bem, estamos, enfim, num mundo em que, por várias e diversas razões, é cada vez mais aconselhável que se pense em médio e longo prazo. Curto prazo, neste contexto das alterações climáticas, seria 2020, médio prazo, meados do século, 2050, longo prazo, fim do século. E portanto, estão a ver, temos que ter cenários de como será o clima a médio e a longo prazo. Com os cenários climáticos futuros, podemos avaliar os impactos nos diferentes setores socioeconómicos e sistemas biofísicos, recursos hídricos, agricultura, florestas, biodiversidade, zonas costeiras, saúde, turismo, zonas urbanas, enfim, todos estes diversos setores. E conhecendo os impactos e a capacidade de adaptação, que é muito importante. A capacidade de adaptação, no fundo, é a capacidade de um sistema, por exemplo, uma cidade, não é? Como Lisboa, se adaptar, portanto, pode ter mais capacidade, mais empenhamento, mais meios humanos e materiais, ou menos meios humanos e materiais. Enfim, apesar de tudo, temos aqui uma capacidade de adaptação muito grande, e isso a prova disso é esta sessão que estamos a ter. Portanto, mas é fundamental para avaliar as vulnerabilidades. E com o conhecimento dos impactos e vulnerabilidades podemos identificar medidas de adaptação, enfim, portanto, ações concretas que minimizem, diminuam os impactos negativos. Bom, eu não vou gastar muito tempo com isto, mas há uma definição para a adaptação. Reparem que a adaptação também pode haver oportunidades. As alterações climáticas também podem trazer oportunidades. Não é só aspectos negativos, mas também podem resultar coisas positivas que podem ser aproveitadas. Há países em que isso há mais esses exemplos do que outros.
A vulnerabilidade enfim, é a suscetibilidade do sistema de lidar com os efeitos adversos. E aqui temos, digamos, o esquema, que é a exposição de um sistema, se o sistema está muito exposto ou não ao clima, qual é a sensibilidade que esse sistema tem ao clima, qual é a capacidade de adaptação desse sistema. Estas duas conduzem aos impactos potenciais e depois temos que, combinando isso com a capacidade de adaptação, temos vulnerabilidade, mas também se fala de risco e de resiliência, mas são coisas diferentes. E eu penso que é uma coisa importante neste projeto termos definições claras para estes conceitos de vulnerabilidade, que têm a ver com a quantificação e também a probabilidade em termos de valor para o homem, não é? Para as atividades humanas. E a resiliência, que é a capacidade do sistema voltar ao estado inicial. A adaptação planeada, que também é a adaptação espontânea. Por exemplo, se pensarmos na agricultura, os nossos agricultores aqui em Portugal e por todo o mundo sentem que há uma mudança do clima e começam a perceber, são extremamente bons observadores, as pessoas que vivem no campo e que dependem da agricultura e têm uma adaptação, não é? Quer dizer, semeiam mais cedo, a vinha também já, a apanha da uva já não é feita exatamente, as vindimas não foram exatamente na mesma altura, portanto, isso é uma adaptação mais espontânea, mas aqui estamos a falar de uma adaptação planeada. Outro aspecto que é muito importante e teve a ver, agora já na parte técnica do projeto, é a vulnerabilidade ao clima e à variabilidade climática atual. E é isso que, numa primeira fase deste projeto, foi perguntado às câmaras que participam deste projeto, para os técnicos identificarem, face ao clima atual, qual era a vulnerabilidade que eles identificavam para a sua câmara em termos de eventos extremos, de coisas que tivessem criado problemas e danos humanos ou materiais. Cá está aqui o risco, já falei um pouco, e resiliência, vou avançar. Quais as principais características das alterações climáticas? Bom, uma é o aumento da temperatura média global, da atmosfera à superfície, foi aquilo que eu referi, mas que é uma coisa que nós não nos apercebemos assim tanto, não é? Estão a ver? Porque a temperatura média global da atmosfera à superfície é a média da temperatura para todo o planeta, não é? Para todo o planeta durante um ano, todas as estações meteorológicas, e nós não temos essa percepção, porque não estamos em todo o planeta ao mesmo tempo, vivemos num determinado sítio, mas é muito importante em termos científicos, não é? Para perceber como é que o sistema climático está a reagir a este forçamento que resulta das emissões de gases com efeito de estufa. Depois, aumento da frequência e da intensidade de alguns fenómenos geológicos e climáticos extremos, aqui sim, aqui temos uma percepção clara deste aumento da frequência e da intensidade. As ondas de calor, com impactos negativos sobre a saúde, mas não só. Os eventos de precipitação elevada, com intervalos de tempo curtos. Porquê que a atmosfera tende a ter precipitações mais intensas devido às alterações climáticas? É uma razão, enfim, é complexo, porque o sistema climático é complexo, mas há uma forma um pouco, enfim, simplificada, não perfeita do ponto de vista científico, mas simplificada de transmitir a razão. A razão é a seguinte, é que se nós aumentamos a temperatura da atmosfera, todos nós sabemos que uma atmosfera relativamente mais quente contém mais vapor de água. Quando vamos aos trópicos, a temperatura é mais elevada e o facto é que essa atmosfera pode conter, não quer dizer que contenha, no Saara não há vapor de água praticamente, o vapor de água é muito baixo. Mas se houver a possibilidade de termos vapor de água na atmosfera, a atmosfera consegue conter uma grande quantidade de vapor de água. E tendo uma grande quantidade de vapor de água, todo o ciclo hidrológico é acelerado, digamos assim, e portanto por isso é que, havendo um aumento da temperatura média global da atmosfera, há uma tendência para haver mais vapor de água na atmosfera e isso acelera o ciclo hidrológico, torna a probabilidade dos eventos extremos de precipitação mais elevada. Secas mais frequentes, portanto estão a ver, situações extremas, não é? Secas mais frequentes, com impactos de recursos hídricos, etc. Depois também alterações regionais, quer dizer, em certas zonas do mundo a precipitação tende a aumentar, a precipitação média anual, noutras tende a diminuir,
E a subida do nível médio do mar, que é uma problemática de longo prazo, lá está, de longo prazo, mas eu diria que é das problemáticas mais difíceis de longo prazo. Porque o mar tem uma resposta muito lenta. Porque é que o nível médio do mar sobe? Bom, sobe essencialmente porque aumenta a temperatura da atmosfera, a atmosfera aumenta a temperatura na camada superficial do oceano. Todos nós sabemos que se aumentarmos a temperatura de um corpo, ele dilata. Estão a ver? É uma dilatação muito pequenina, mas o oceano é muito grande e, portanto, isso corresponde a um aumento do nível médio global do mar. Depois é preciso terem atenção, porque o que interessa é o que se passa no local, por exemplo, em Portugal, mas aí a costa nem está a subir nem está a descer muito, portanto, aquilo que nós medimos em Portugal e que nos afeta em Portugal é o valor global, mas também há um aumento do nível médio do mar devido ao desgelo dos glaciares das montanhas e, um pouco mais preocupante, também algum desgelo que já se está a observar nas calotes polares, ou seja, na Groenlândia e também na Antártida. Bom, isto é uma figura que mostra uma figura do projeto Climate Change and Territorial Effects of Regions and Local Economies, um relatório científico, em que fizeram uma análise para toda a Europa. Estão a ver que aqui sim a região do sul da Europa, a região mediterrânica, é, enfim, mais afetada, tem vulnerabilidade mais elevada, e Portugal, enfim, sobretudo aqui o sul, tendo em conta os vários setores que são vulneráveis às alterações climáticas. Aqui dar alguns exemplos. Vou ver aqui que... Ótimo, obrigado. Eu acho que esta figura é bastante eloquente. Isto é um período de tempo bastante elevado, não é? Estamos em 1960 a 2014, portanto são mais de 50 anos, é um período grande, não é, de observações. Isto é da Agência Europeia do Ambiente e estão a ver que nestas células, em que foi dividida a Europa, há células em que a precipitação anual tem tendência a aumentar, e isso é particularmente notório aqui na Escandinávia, na Noruega, que já tem bastante água, mas vai ter ainda mais água, e está a ter mais água, mais precipitação, e aqui na Península Ibérica, em que há uma tendência de diminuição. Portanto, estão a ver que há um gradiente, aqui uma tendência de maior precipitação, no norte, uma tendência de menor precipitação no sul, e aqui uma zona neutra, digamos assim, na Europa Central. Aqui a precipitação na Europa, perdão, em Portugal, por década, estão a ver, uma grande variabilidade, lá está, uma grande variabilidade da nossa precipitação. Onde é que está, por exemplo, em 2004, estão a ver as secas de 2004, aqui assim, não é? 2004, 2005. Mas também temos anos em que a precipitação é muito elevada, estão a ver, uma grande variabilidade, mas há uma certa tendência decadal, isto são as médias por década, uma certa tendência decadal de diminuição da precipitação anual no nosso país, e aqui, enfim, um estudo sobre o índice da aridez, em que desde o período de 60 a 90 para o período de 90 a 2010 há uma tendência para as áreas semiáridas ou subúmidas secas aumentarem, que é o caso aqui do Alentejo, portanto, um impacto elevado. Subida de nível médio do mar, um marégrafo de Cascais, que é um marégrafo de referência a nível mundial, e estão a ver que, enfim, tem dados desde 1880, portanto, é um marégrafo que tem uma série muito longa, uma série muito importante, e há uma tendência de subida, embora com oscilações, mas há uma tendência de aceleração, e assim, nos últimos anos, que se observa noutras partes do mundo. A onda de calor, esta é a onda de calor de 2003, que também afetou Portugal, embora o centro desta onda de calor não tivesse sido Portugal, tivesse sido a zona de França, da Suíça, aí é que esteve a maior anomalia da temperatura, foi nessa zona.
e em França foi dos países mais castigados, mas em Portugal também afetou. E estão a ver, isto é comparar a mortalidade no ano anterior àquele em que houve a onda de calor, ou seja, no ano 2002, que está a azul, no ano seguinte, 2004, e aqui a onda de calor, estão a ver como a mortalidade aumenta, não é? Portanto, há um excesso de mortalidade e também de morbilidade, mas enfim, de mortalidade muito significativo durante aqueles dias, não é? Portanto, é uma problemática muito real, digamos assim. Embora, lá está, existe em Portugal um sistema de alerta para as ondas de calor, que é um sistema competitivo a nível europeu, e, portanto, é um bom sistema, chamado ICA, que é um meio de alertar as pessoas para uma onda de calor, e, portanto, para que as pessoas se preparem. Bom, isto aqui já foi falado muitas vezes, e realmente o empenhamento que a Câmara tem tido e os resultados que tem tido em aumentar as zonas verdes é muito positivo neste contexto. Isto é uma figura que é interessante porque compara as temperaturas durante o dia e durante a noite. Vão ver a diferença de temperatura entre o ar e a superfície, não é? A superfície com valores mais elevados do que o ar durante o dia, mas depois aqui as duas temperaturas muito próximas. E reparem, por exemplo, aqui assim a inércia térmica da água, não é? Estão a ver aqui assim que as temperaturas do dia e da noite da superfície de um lago é praticamente a mesma, não é? Praticamente a mesma. Portanto, superfícies líquidas de água, lagos, etc., são muito importantes, e também os parques, não é? Estão a ver os parques aqui assim, portanto a temperatura do ar é muito mais baixa, significativamente mais baixa nas zonas verdes. Portanto, e aqui, claro, na zona mais construída, o Oeste na América, portanto, no centro das cidades da América, como todos sabemos, têm edifícios altos, não é? E são centros que não têm vida, praticamente, nos fins de semana, por exemplo, mas o facto é que aqui a temperatura é muito mais elevada. Agora, cenários para o futuro, isto são cenários a nível global, portanto, dois cenários, um tal cenário em que não se ultrapassam 2 graus centígrados, um cenário otimista, eu diria otimista, mas é um cenário que é possível, que é perfeitamente possível. É preciso que haja um empenhamento muito grande. Um dos países que é mais difícil neste processo é a Índia. Porque a Índia é um país relativamente pobre, um país com uma população muito grande, e para se sair da pobreza é preciso ter acesso a energia barata. A Índia tem bastante carvão de má qualidade, carvão que é explorado à superfície, e a Índia não quer estabelecer, o atual governo da Índia não quer estabelecer um compromisso de redução das emissões para a Conferência de Paris. Porque diz, bom, o nosso problema é a pobreza, nós temos que combater a pobreza. Compreendemos que há este problema também global, das alterações climáticas, mas o que nós queremos é combater a pobreza. Portanto, estão a ver que, enfim, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. A China já não está, enfim, quer dizer, já estabeleceu uma data para quando as suas emissões atingem um pico. Quando as suas emissões atingem um pico, e, portanto, já está num caminho, enfim, mais avançado nesse aspecto. E aqui, no que respeita à precipitação, temos o tal cenário de 2 graus, um cenário, enfim, de 4 graus, e estão a ver que esta região, aqui assim, da Península Ibérica, mas enfim, do Mediterrâneo, é uma região com tendência para diminuir a precipitação. O nível do mar, lá está, preocupante, não é? Para todas as cidades ribeirinhas, todas as cidades, enfim, como Lisboa, não é? No estuário, é preocupante, não é? Quer dizer, o que isto quer dizer é que os tais 2 cenários, este é o cenário dos 2 graus centígrados, este é o cenário mais gravoso, mas estão a ver que é muito difícil que o aumento do nível médio do mar seja menor que meio metro até ao fim do século. Pode ir até 1 metro, mas é muito difícil. Ora bem, até agora o nível do mar subiu cerca de 20 centímetros. Bom, não tem assim um impacto muito grande, tem algum impacto, é muito difícil de identificar esse impacto. Mas quer dizer, mas meio metro começa a ser fácil de identificar o impacto. Bom, e numa cidade como Lisboa ou outras cidades, enfim, claro que há outras cidades que são situação muito mais grave, como seja, por exemplo, sei lá, Alexandria, não é? No delta do Mekong, mas também Nova Iorque,
a Nova Iorque, quer em outras cidades do mundo. Ok. Bom, por que é que se faz adaptação? A União Europeia tem enfim, tido uma preocupação clara com este assunto. Houve um livro branco intitulado Adaptação às Alterações Climáticas para um Quadro de Ação Europeu, que foi publicado em 2009. Isto aqui é uma coisa que eu recomendo, que tem imensa informação,